Salve, 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 Marujada! Estamos aqui, então, começando nossa segunda semana de Flipei. Eu sei que vocês morreram de saudade da gente aqui nos nossos estúdios antifascistas. Então, estamos aqui na quinta-feira, dia... Que dia que é hoje mesmo? Quem sabe que dia é hoje? Hoje é dia de destruir o fascismo! Então, mais uma vez aqui, em mais um dia para destruir o fascismo, porque, aliás, estaremos aqui. Enquanto houver fascismo, haverá resistência. Nós, aqui da Flipei, com mais 103 editoras independentes, mais um ano combatendo nossa frente única antifascista. Então, se você ainda não conheceu a Flipei, não sabe muito bem, é a primeira vez que você chegou aqui na... Nossa, fui ver uma live, apareceu essa pessoa falando, dia de destruir o fascismo, socorro, o que está acontecendo? Calma. A Flipei começou dia 18, ela vai até o dia 28, então ela vai até domingo. Durante esses 10 dias... Essas 103 editoras independentes estão com descontos exclusivos para vocês. Mas onde é que eu encontro esses descontos? No nosso site, que vai aparecer aqui agora nessa tela. Então você clica www.flipei.net.br, você acessa essa home maravilhosa. Se você clicar nesse botãozinho aqui, Feira do Livro, que o Juliano vai clicar para a gente agora, aqui assim magicamente, ela vai direto para essa legião de editoras independentes, e aí clicando em cada logo dessas editoras, você pode acessar também o site de vendas delas. No site de vendas delas, ou você usa o cupom FLIPEI 2021 ou FLIPEI 21, ou se não, os descontos já vão estar já colocados sobre o valor dos livros. Os descontos são a partir de 25%. Então assim, corre, apoie os livros independentes, apoie as editoras independentes. Mas hoje o recadinho especial que eu queria dar é que a Flipei acaba agora a programação cultural no dia 28, mas em abril nós seguimos com uma série de formações, né, com a nossa jornada freiriana de educação, com os nossos parceiros da Caixa de Ferramenta. Aliás, um salve, um abraço para o nosso grande militante André Takahashi, que comanda aqui a Caixa de Ferramentas. Então, se você clicar no botão aqui da Caixa de Ferramentas, olha lá, clicou, vai funcionar. Pronto, clicando aí, você cai diretamente nessa página, onde estão disponíveis 8 cursos, né, com pessoas incríveis. Vou começar falando aqui da Narrativa Encarnada, um curso dado pela Fernanda Grigolin, que é editora do Jornal de Borda e também editora da Tenda de Livros, além de ser uma figura do anarquismo contemporâneo super importante. Depois, a gente pode pensar também no curso do Eu Me Descrevo, Literatura Sem Fronteiras, das nossas parceiras do IB Literário. Também tem um curso com o Wander Wilson, um percurso investigativo contra o Estado. Então temos um curso com o André Takahashi, Comunas Contemporâneas, Práticas e Contradições. Também temos um curso muito interessante com a Helena Vieira, uma pensadora assim, na ponta de lança do pensamento transfeminista, o curso chamado Pensamento Transfeminista. Também um outro curso sobre feminismo negro e alimentação popular, com a Govinda Lhamarta. Economia pós-pandemia, organizado pela Ana Luísa Matos de Oliveira, que são vários professores e professoras que vão dar esse curso. E, por fim, mas não menos importante, o curso Mulheres que Vivem do Livro, da Maria Borim. Lembrando que esses cursos todos são cursos gratuitos. Você não vai pagar nada para poder fazer eles. São cursos de 8 horas que vão acontecer todos durante o mês de abril. Então, assim, corre lá, não perca a chance de se inscrever nesses cursos maravilhosos. E agora, sem mais delongas, vamos então para nossos papos insurgentes. Alô, alô, sejam bem-vindos aí, turma. Turma que tá seguindo aí a Flipei, essa festa literária pirata das editoras independentes. Uma honra estar aqui, trazer o Telefonemas para cá e trazer mais especificamente esse novo campo de ação do Telefonemas, como eu falo, né? Que é o Teleconferências, que é a nossa, que vocês também fazem parte dela, a nossa banda de rock. E quem acompanha já o nosso trabalho viu que semana passada a gente discutiu lá no Telefonemas o Adam Curtis, e essa semana a gente ia discutir Mark Fisher. E pintou esse convite para a gente trazer essa discussão aqui para
para Flipei, é uma grande honra estar aqui, participar de uma festa com tantos nomes fodas aí do nosso campo, né? Nesse momento, acho que isso é muito importante, é isso, né? É uma honra estar aqui. E o nosso assunto aqui, como eu já falei, vai ser o Mark Fisher. Eu acho que quem acompanha aí a Autonomia já deve ter visto vários papos sobre ele. E se não leu o Realismo Capitalista, com certeza já encarou a frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo ou o fim do capitalismo. E a gente vai trazer o papo do Fischer para o Brasil aqui nessa conversa. Acho que quem quiser ainda não se aprofundou nesse livro, pode acompanhar nossa conversa, mas existem outros papos, até aqui no canal da Autonomia e nos canais por aí, que falam mais do livro. A gente vai trazer o livro para o Brasil, aqui com os meus camaradas aqui, eu vou apresentar todo mundo. Então a gente tem aqui o Amaury Gonzo, editor lá da Ponte Jornalismo, o André Maleronca, que é jornalista, diretor de documentários e discos, né? Se você já ouviu Dom L ou Rodrigo G, põe algumas ideias aí na conta do Maleronca. E o Thiago Soares, que é pesquisador e doutor em História pela USP. Então, e eu, né, sou o Vinícius Félix do Telefonemas. Então vamos iniciar a nossa conversa. Assim como a gente... Essa é uma ideia do Amaury, tá? Assim como a gente pensa que o Mark Fisher é uma banda de rock também, assim como a nossa turma aqui, o Realismo Capitalista não é só o primeiro livro dele, mas também é o disco, né, o grande álbum dele, né, o grande trabalho dele. E a gente pensa ele, né, como um álbum de rock. Então a nossa discussão também vai ter um formato de disco aqui. E a nossa primeira música é para contar o que é o Mark Fisher, né, caso você ainda não saiba, e o que esse livro representa para cada um que está aqui nessa mesa. Então vamos começar já o nosso papo. Fiquem à vontade aí para chegarem nas perguntas, nos comentários. A gente vai ter espaço para ler as perguntas mais legais. Vamos trabalhar aí que a gente está junto nessa. Vamos lá então, Amaury. Para você, explica um pouco para a gente aí. Quem é esse inglês, né? Mais um inglês aí que a gente está discutindo. Por que a gente dá moral para ele? E o que para você, né? Aí já mais pessoalmente, o que é esse livro, cara? Por que o Realismo Capitalista bate e conversa tanto com você? Seja bem-vindo, Amaury. Fala aí. Opa, e aí, Matheus? Salve aí. A planta não é nova, não, ela que tá crescendo mesmo. Aí trouxe para a mesa essa mesa aqui que o Rafa tem aqui em casa. Abração, galera. Muito bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite aqui da Flipei, o Cauê, toda a galera da Autonomia, o pessoal da Toca que está tocando aqui nosso trampo. Vamos falar de Mark Fisher. Vou falar mais um pouquinho de Mark Fisher, como se eu não tivesse falado o suficiente já nessa vida. O Mark Fisher foi um autor britânico, um pesquisador, crítico musical e também foi professor, né? Sempre ali sempre ali no universo da ilha, né? Muito focado, obviamente, nos problemas do centro do antigo império. Ele começa como um dos colaboradores, fundadores do CCRU, Cybernetic Culture Research Unit, que é uma turminha que vai dar muitos frutos aí no pensamento britânico nos anos 90, que é uma galera um pouco aceleracionista, né, no sentido daquele momento de uma explosão neoliberal britânica. Depois as coisas não vão ficar tão boas a partir do governo trabalhista do Tony Blair. E essa ilusão vai se desfazendo, né? E o CCRU vai se transformando, as pessoas vão para certos cantos. Então a gente tem um autor como Nick Land, que é um autor reacionário, né? Mas você também tem gente como o Kudo Eshun, que é o autor do More Brilliant Than the Sun, um dos melhores articuladores do conceito de afrofuturismo, que também vem desse mesmo caldo cultural, dessa mesma turma mesmo. E o Mark Fisher cria, né, ele se coloca como uma cria a escrita dele como uma cria da crítica cultural britânica, né, a crítica de música, especialmente nos chamados semanários, os weeklies, né, o New Music Express, o Melody Maker e os Sounds, né, que eram tabloides mesmo, eram jornais mesmo, né, chamavam de inks, porque deixava tinta na mão. Leu muito Ian Penman, leu muito os autores ali que circulavam, assim como um grande amigo do Mark Fisher, que é o Simon Reynolds, que talvez o pessoal conheça um pouco mais sobre com os trabalhos dele de crítica musical.
E o Mark Fisher vai acabar se ocupando do capitalismo em algum momento, até por ter essa ligação à crítica cultural britânica, crítica musical mesmo, assim, dos anos 70 e 80, tem uma característica muito forte mesmo de teoria crítica, né, de influência direta da teoria crítica continental, e isso vai influenciar o pensamento dele a respeito de música, assim como a do Simon Reynolds, e ele vai entender que ele também tem que se colocar dentro desse debate através dessa perspectiva, desse debate sobre capitalismo. Então ele tem tinha um blog chamado K-Punk, e ali ele vai desenvolvendo os conceitos, vai brigando na internet, é uma briga de internet, caralho, na blogosfera na época, assim, acho que aqui era assim, mas lá era pior, né, a blogosfera de música em inglês, e ele vai desenvolver esses conceitos e ele vai transformar isso num livro, né, um livro curto, que é uma porrada, uma tese muito, muito direta, né? Sem tanta preocupação acadêmica, uma dificuldade, inclusive, ele meio que funda a própria editora meio que para lançar esse livro, né? Zero Books. Uma dificuldade de encontrar um espaço de publicação na academia, chancelado pela academia, porque ele não é um livro que tem essa característica acadêmica. E o realismo capitalista vai virar um manual, especialmente no primeiro mundo, de desobediência, de tentar entender o que acontece depois da crise, da grande recessão de 2008. O livro sai em 2009. Aqui, o Mark Fisher ainda vai ser lido. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que lê o Mark Fisher como um crítico de música, né? Escrevia muito na revista The Wire, que na época eu assinava, revista de música cabeça e tal, mó legal. E mais tarde, quando a gente entra em crise aqui no Brasil, vai se ler, passa-se a ler com mais afinco o Fisher, e aí demora uns anos até o Fisher depois vai ter outras obras, né, The Weird and the Eerie, tem uma coletânea de artigos dele chamada Ghost of My Life, e tem o Weird and the Eerie, acho que sai quase póstumo, né, depois do suicídio dele, e agora, mais recentemente, tem uma coletânea de textos, não são textos, né, das aulas que ele estava dando antes do suicídio dele, que foram gravadas e transcritas, chamada Post-Capitalist Desire, Desejo Pós-Capitalista. Ouvi dizer que tem uma certa editora brasileira que já está com alguns desses títulos na mão, então também tem uma coletânea do blog K-Punk, chamada K-Punk, que aí é grossa, tem um monte de coisa, obviamente também o material está no blog, quem quiser lá se embrenhar, o K-Punk continua no ar. O Mark Fisher tem muito fã no mundo anglófono, e ele tem essa característica de astro de rock, de certa forma, apesar de ele não se colocar, né? Ele é mais um músico de pós-punk, de certa forma, né? Meio low-key, meio, né? Não é um flamboyant da academia como, sei lá, um DJ, né? Ele é mais tímido e tudo mais. Mas ele tem essa verve, por isso que a gente fala que o realismo capitalista, de certa forma, é um disco de rock, né? São 9 capítulos, depois que você lê a primeira vez, você consegue ler eles separadamente. É um livro que convida muito à releitura, é um livro que eu reli mais de uma vez, obviamente trabalhando na revisão aí da tradução da autonomia, acabei vendo mais ainda. O Velote Wamba, que está aqui, que mandou o Política Sem Camisa no meu time, também trabalhou nessa revisão, foi muito bom, foi muito importante, e dá sempre para a gente voltar a ele, assim. Essa característica de disco de rock tem a ver com o fato de ele tratar diferentes temas, mas eles terem é como algo conceitual, eles terem uma coisa em comum. Tem um capítulo de apresentação que não é só um capítulo de apresentação normal, assim, um capítulo de apresentação que vai... nós vamos debater isso nesse livro. Não, o capítulo de apresentação é uma outra coisa, é trazer o conceito de um jeito mais amplo, e aí ele vai dividir isso depois. Não é um livro que tem conclusão, ele não chega lá, não, e as nossas conclusões são essas e tal. Não é um livro que tem introdução, nós vamos falar disso. Tem nada disso, assim, é uma porrada única. E para mim foi muito importante para ajudar a refletir e a articular muitos sentimentos que a gente vem percebendo uma ressurgência no Brasil, especialmente a partir das turbulências, especialmente de 2014, a crise econômica e o golpe de 2016. Essa turbulência, esse ressurgimento do neoliberalismo como pensamento único, que era uma coisa muito, muito importante nos anos 90,
faz você procurar essas articulações. O Mark Fisher, ele traz um panorama que, por mais que seja às vezes meio centrado no império ali, na vida dele, né, na questão dele, e isso é uma questão muito importante também, em relação ao livro, e aí eu acho que isso ajuda muito também essa visão de rock. É um livro muito pessoal, do ponto de vista do Mark Fisher, ele tá ali contando as dificuldades dele como professor, as tretas que ele tem como, sabe, como qualquer um, ele não tá se eximindo e fazendo essas observações como uma pessoa de fora, ele tá totalmente entranhado nesse problema do realismo capitalista, e ele quer traduzir isso. E eu acho, bom, para mim foi muito importante nisso, ajudar a articular, a dar uma linguagem melhor, né, a referenciar melhor, e tem catchphrases, né, tem frases prontas muito boas, frases para usar na ação, né? A apropriação que ele faz da pergunta, né? É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Da afirmação / pergunta, já é um exemplo, porque você chega com esse conceito rápido e as pessoas, toda vez que você pergunta isso para alguém que nunca ouviu, é muito legal, porque a pessoa fica meio choque, pensando assim, o que é, não é? E agora, durante a pandemia, isso se multiplica, porque para muita gente isso aqui é o fim do mundo mesmo, as pessoas estão morrendo efetivamente, ela está deixando de existir, e isso não está mudando necessariamente o sistema, apesar do sistema estar passando por uma crise que está tentando ser escamoteada, mas que ainda vai continuar, esse abalo ele ainda vai continuar reverberando longamente pelo nosso futuro. Bom, a gente vai chegar, a gente vai aprofundar em tudo isso daqui a pouco. André, para você aí, o que é esse livro? Eu vou ser um tanto quanto mais breve que o meu Mano Gonzaga aí. Eu acho que para ser bem sucinto, assim, parafraseando o Projota, numa rima dele que eu acho muito corajosa, apesar de fundamentalmente errada, né, que é o bagulho da letra do Caetano do Fogo Racionais, que, né, tá tentando chavecar a mina para falar isso, mas, cara, isso já aconteceu meio que com o flow antigo do Racionais, quando o Caetano fez Haiti, e esse lance nem deu tanto certo assim, né? O mais louco, de verdade mesmo, assim, se você vai... Porque eu acho que e eu trago isso porque, assim, eu acho que essa pergunta do Mark Fisher desse livro, que ele traz o tempo todo, como ele não traz nenhuma conclusão, nem nada, é um convite à imaginação, um convite ao pensamento, um convite à ação, né? É meio panfletário nesse sentido, assim. Então, o louco mesmo, assim, se for imaginar, como um fã de rap, o louco seria o contrário, né? Uma letra do Racionais com o flow do Caetano, né, cara? Que, tipo, o Caetano é muito mestre da interpretação e de ritmo e de coisas assim. Não que o Brown não seja, também mas eu digo, isso seria mais inusitado. Essa outra coisa já aconteceu. Vira essa coisa passadista, né? Tudo bem que ele tá falando do passado, mas pensando assim, e um pouco pelo que a gente conversou, alguma coisa que o Thiago trouxe, e me bateu muito, porque a gente estava conversando muito. Acho que, primeiro de tudo, o Realismo Capitalista é um livro que ele pode ser muito fácil de você ler. Né? É uma boa introdução, né? Ele pode também não ser, né? Ele tem uma coisa aí textual, mas ele é leve, cara. Você lê ele numa tarde, se você quiser, né? Apesar de estar falando de coisas pesadas e tal. E eu acho que ele traz muito essa coisa de sintetizar coisas que você... É que nem quando você está esperando muito por um disco, e aí, de repente, você ouve e você fala, caralho, era isso, né? Juntou isso com aquilo, e aí, de repente, tá aí, tá a forma, né? É uma coisa que o Thiago trouxe esse nome do Milton Santos, que o Milton Santos era um cara muito generoso também, nesse sentido, né? E fazia isso também. Tem vários livros que são quase de divulgação científica. Sim. Tem coisas... E trocar ideia na rua, né? Com o aluno, né? Tudo com o aluno e tal. Então, eu acho que, fazendo o paralelo com a letra do Projota, ele seria um livro do Milton Santos, composto pelo Andy Hill do Gang of Four, sabe? Isso. Sabe? Porque ele tem essa estrutura também quebrada e meio desafiadora, né? Que não explica, que vai colocando as coisas, que em vários momentos é mais ríspido e tal. Acho legal também que ele usa os exemplos... ele escolhe 2 exemplos pessoais, né? Uma questão de saúde mental e uma questão de burocracia, para fazer um discurso sobre esse novo tempo do mundo, né? Sobre onde que ele achava que estava e onde estava indo, o fim de certas utopias e onde que chegam as novas, e um certo sequestro, né?
E aí eu acho que é a hora que a gente começar a falar mais de Brasil, assim, acho que esse sequestro é absolutamente aparente pra gente. Sim, sim. Thiago, sua vez, cara. Vou repetir a pergunta porque tá chegando uma galera aí. Queria até agradecer o pessoal que tá chegando, fazendo comentários excelentes. E comentem mais, deem um like aí que sempre ajuda as lives a bombarem. Então, Ative o sininho. ative o sininho, Aí a gente tá ficando experiente nesse rolê. Thiago, vou repetir a pergunta então, caso para quem chegou agora também entender do que a gente está conversando aqui. O que você acha que é o livro do Fischer, para você aí? Cara, o livro do Fischer é maluco que cada vez que você lê, você tem uma impressão, né? Uma percepção, uma clareza. Tipo, você lê a primeira vez e fala, nossa, peguei. Aí você lê na segunda, não, eu não peguei. Na verdade, era isso. Aí você lê na terceira, eu estava completamente errado, cara, sobre essa outra coisa agora. E é porque ele é um... Eu fiquei pensando muito nisso hoje, né, antes da gente conversar. Existe essa maneira de escrever que é meio que ensaística, mas é uma noção de ensaio quase como um território ali onde a análise cabeçuda acadêmica encontra a arte, né? E a percepção e as sensibilidades que esse encontro da arte, né, essa coisa meio quase transcendente de arte com a análise mais cabeçuda tal, sempre vai te colocar no outro lugar, dependendo do lugar em que você, né, tá lendo no momento, assim. E pensando nisso hoje, antes de conversar com vocês, me veio essa clareza. Na verdade, é um livro, é um estudo da sensibilidade, assim, no capitalismo. Mas sensibilidade pensando, a sensibilidade pensada a partir de um lugar que é o lugar do qual ele escreve com o acadêmico, né? Que ele é um cara que, como o Gonçalo falou, ele tem ele tem um diálogo ali com a crítica da cultura, né, dos marxistas britânicos, tal. E tem esse cara, o Raymond Williams, que é um dos fundadores desse eixo. E ele tem essa noção de cultura que eu gosto muito e que eu uso bastante nas coisas que eu, assim, desde meu trabalho tipo, de tese até as coisas que eu faço como pesquisador, tipo, orientando projetos de alunos, tal, que é a noção de cultura como o termo original seria tipo whole way of being, tipo uma maneira inteira, completa de ser ou, né, existir. E é isso, assim, essa coisa da cultura como, na verdade, mais do que ideologia, porque quando você lê, assim, quando você bota o play no livro, ele já sai com um acorde, assim, que é um plau na sua cabeça, que é a pergunta, né, assim, pergunta a colocação de que é mais fácil você imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, assim. E a primeira percepção que você tem a respeito disso é que, nossa, então eu vou passar um café porque eu vou ler essa obra que parece muito boa sobre ideologia. Mas ele cruza, assim, de léguas o debate sobre ideologia. Porque a noção de ideologia como um sistema de pensamento que reflete a lógica da estrutura econômica, né, e de produção social, e também nisso rola uma retroalimentação, tipo... É aquele pezinho batido na água do debate do Fischer. Se você mergulhar na piscina mesmo, existe um tipo de estudo e uma proposição, assim, um diálogo, e nisso tem um aspecto meio de arte, que é de mergulhar num tipo de sensibilidade que ele vê que é essa sensibilidade do capitalismo, que é essa coisa da sensibilidade como percepção, assim, e sentimento ao mesmo tempo, sabe? É a percepção do que está ao seu redor e como isso faz sentir e como isso vira uma terceira coisa. E nesse sentido, eu acho que é um livro que ele toma um aspecto que fica meio que deslizando entre uma obra de arte mesmo, né, quase como uma instalação dentro da sua cabeça, e ao mesmo tempo como um livro acadêmico, que tem várias sacadas ali acadêmicas de, tipo, fazer síntese de autores, né, de debates que são ultra cabeçudos. Então, eu acho que tipo, é um estudo sobre a sensibilidade, e é um estudo sobre a sensibilidade que
dependendo do seu humor do dia, ele pode te colocar tanto no lugar de alguém que está lendo uma obra cabeçuda para o trabalho que você tem que fazer de faculdade, para o seu TCC, sei lá, ou ele coloca como alguém que está passeando no museu, sabe? Total. E isso te coloca num... É uma obra muito rica por causa disso, assim, que ele quebra lindamente, o trabalho dele de estudar as convenções é uma quebra das convenções também. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu poderia ficar falando na primeira pergunta até o fim, mas eu vou ser mais sintético nas próximas. 10, não, fica à vontade. Até porque agora acho que é a hora que a gente vai ficar um pouco mais à vontade, porque é a hora que a gente vai mergulhar na proposta dessa mesa, né? O Mark Fisher, ele tá falando ali no centro do capitalismo, né? No primeiro mundo ali, onde a crise bate de um jeito que é muito diferente do que bate aqui, né? Porque a gente não tá só na periferia do mundo, mas a gente é meio cria desse sistema, né? Do capitalismo. Nós somos os filhos aí, o quintal dos caras mesmo. E como que essa crise bate na gente? Então a gente vai discutir agora, que é a proposta aqui dessa pergunta, os limites, né? E as possibilidades que estão nas falas do Fischer, né? Então vamos trazer o realismo capitalista dele para o Brasil, para o terceiro mundo, porque aí entra também, acho que uma parte que eu sei que aqui todo mundo tem um pouco de crítica, que é uma sensibilidade periférica que falta na análise dele, né? Porque enquanto o mundo o mundo dos caras está em crise, o nosso também está em crise, mas também está em ebulição, né? A criatividade aqui, ela jorra de em todos os cantos. Quem quer começar com essa? Assim, qual que é a nossa parte nessa conta? Quer ir, Amaury? Vai lá. Desculpa, gente. Queria Tranquilo. puxar só uma coisinha assim para a gente começar essa reflexão. É o que eu estava falando no começo. O Fischer, ele vai começar realmente a ser lido, o realismo capitalista vai começar a ser lido a partir das crises de 2014 e 2015 no Brasil. Por que isso? Porque até então tem uma questão muito, muito importante nesse aspecto todo, é que a ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo não reverbera tanto com a esquerda aqui no Brasil. Porque a gente, durante esse período que o Fischer estava se fudendo e colocando isso no papel, a gente estava vivendo o fruto de uma ascensão de esquerda, né, o auge, de certa forma, né, na América Latina, que nasce, inclusive, de uma proposição que diz que um outro mundo é possível. Né? A gente está falando do caldo de cultura que vai dar o Fórum Social Mundial de Porto Alegre. Eu estava aí com as histórias, o pai aqui, Barba. História aí do Lula, né? Voltando ao jogo político, foi ouvir Lula lá, o jingle mesmo. E, cara, o nome do jingle é Sem Medo de Ser Feliz. Né? A propaganda política e o debate político brasileiro, a partir do fim da ditadura, se dá a partir dessa ideia positiva e propositiva de que a gente pode superar, sim, de uma maneira diferente do chamado socialismo realmente existente, os problemas do capitalismo. Se isso acontece dentro de matrizes neoliberais ou não, e como isso vai se dar, causa uma série de outros problemas políticos aqui. Obviamente, a gente tem a intervenção geopolítica do nosso querido irmão do Norte sobre a gente aqui do quintalzinho aqui de baixo. Mas a esquerda que tinha chegado a chamar... Olha só, Rodrigo Ogi, fala aí hoje... A galera que estava na chamada Onda Rosa, como se fala, Pink Wave, aqui na América Latina, que parece ter refluído, mas não foi tão embora. A esquerda parece que tem chance de voltar agora no Equador. Aconteceu na Argentina, o golpe na Bolívia foi um negócio fiasco, né? O Brasil que está nessa situação, o Brasil que é o único país aqui que está num governo de extrema direita mesmo, nem o Partido Colorado paraguaio é nesse nível hoje. O Pinheira está se ferrando no Chile, provavelmente as coisas vão mudar por lá também. Essa onda rosa, ela se baseia já um pouco, de certa forma, nessa ideia de que a gente tem que imaginar um outro mundo possível. Obviamente a influência de Cuba sobre a gente aqui
né, essa ilhazinha contra esse gigante americano, traz um pouco desse romantismo e dessa ideia. Então, de certa forma, pra gente é meio estranho. Só que aí quando isso engole a gente, quando a gente volta para trás nesse momento de inserção do pensamento único, um grande amigo aí, o Dom L, também falando de rappers, estava falando aí esses dias que estava muito brabo, porque assim, ou é o zap da extrema-direita, ou os meios de comunicação neoliberais na orelha da galera, ninguém acredita que o auxílio emergencial, para falar de uma coisa super simples, assim, mas muito prática, que o auxílio emergencial pode ser decente, tem que ser um auxílio emergencial atual, durante a pior parte da crise de pandemia, de R$150, né? E isso é dado. Por quê? Porque não há outra alternativa, para a gente usar uma expressão da Margaret Thatcher muito cara ao Fischer no realismo capitalista. Não há outra alternativa. Ou seja, a gente volta a esse ponto de não haver outra alternativa. E isso perpassa a sociedade. Hoje, no Brasil, a ideia, a ideologia de que você é o empreendedor de si mesmo, ela é muito mais pervasiva do que já foi em qualquer outro momento, né? Ou seja, a questão do neoliberalismo que era dada durante os anos 90 e que foi esfumada durante os governos de esquerda aqui no Brasil, ela, né, que foi não morreu, mas ela ficou esfumada depois da crise de 2015, a crise econômica de 2015, que nasce na crise dos commodities de 2014, ela ganha muita força. Porque aí é isso, o que aconteceu, que o governo roubou, então o governo não pode gastar demais, porque o governo, ele funciona como você, dona de casa, que não pode ficar devendo no banco, né, essa fita toda. E essa naturalização dessa ideia hobbesiana de homem como lobo do homem, né, de que o ser humano não é um animal totalmente socializado e que só conseguiu chegar onde chegou através do convívio social, essa ficção se reforça muito no Brasil, de uma maneira que a gente não estava esperando. Obviamente, quem tem idade suficiente para ter vivido os anos 90 sabe como é que era o papo, mas a situação atual e como as coisas se dão neste momento é muito diferente, mais pervasiva. E aí a pergunta é como a gente resgata não só os sonhos dos 150 anos da nossa querida Comuna de Paris, porque também é um problema, né? Como que a gente resgata esses sonhos e sonha para o futuro, né? Porque a campanha de 2018 do PT à presidência era o Brasil feliz de novo, ou seja, precisamos voltar nostálgico. Vamos tentar. Foi embate de nostalgias, né? Faz o Brasil grande de novo, né? Aquela coisa meio voltada da ditadura, etc. O Brasil, bom era no tempo da ditadura, que é o MAGA brasileiro do bolsonarismo, e o PT apelando a esse sentimento nostálgico aí da década, né? E como que a gente traz essas boas experiências, seja a Maio de 68, seja a Comuna de Paris, seja a Catalunha liberada, seja para quem quiser aí as questões do socialismo realmente existente, como a gente traz isso para o presente, onde a gente consegue encontrar essas lições, não só para o presente, e como a gente transforma isso num sonho efetivo de futuro. Da hora. Antes de puxar o Thiago, o André, eu só quero lembrar, Gonzo, vou fazer uma intervenção que não tem muito a ver, mas só para a gente pensar em perspectiva que a Comuna tem 150 anos, gente. É muito pouco tempo isso, né? Quando você cita o Lula lá, o meu trecho favorito é o do meu primeiro voto, né? Então a gente sempre pensar que uma pessoa em 1989 que não votava há 40 anos, né? E como o tempo passa, essa perspectiva de tempo eu sempre gosto de brisar. Às vezes a gente sente que a coisa está muito perdida ou que ela é muito velha. E a nossa questão é que ela é muito nova. Né? Ela não ser imaginativa é ser nostálgica. Nostalgia de quê? A gente acabou de nascer, né? Então, pensar nisso. Quem quer continuar aí nessa questão da sensibilidade periférica? André, Thiago, vamos lá. Aí, Thiago. Cara, eu vou. Eu vou, não. Eu estava pensando aqui nas coisas que o Gonzo fala, dos lugares em que a gente estava falando, né? Quando ele. Quer dizer, do lugar em que ele falava e que a gente estava escutando, né? Como alguém no coração do império. E uma coisa que é interessante é pensar que
a sensibilidade de quem está no coração do império é muito diferente da sensibilidade de quem está na periferia, né? A sensibilidade imperial é uma sensibilidade de expansão, é uma sensibilidade a lógica do império onde o sol nunca se põe, né? Assim, você está impondo não só um sistema produtivo e uma lógica institucional de organização política, mas você está impondo uma sensibilidade, uma subjetividade, você está meio que reformatando a vida psíquica das pessoas, né, conforme você vai expandindo o seu império. E o Fischer, ele faz uma radiografia desse sujeito do coração do império, que percebe que essa subjetividade que é expandida para o mundo inteiro, ela não tem energia mais para ser expandida e que está para se manter. Então tem um tipo de pessimismo e de fragilidade nisso que ele mapeia muito bem, porque de fato existe, essa é uma questão que se impõe, né? E eu pensando aqui, lembrando do Milton Santos, como o André falou, que tem essa questão que ele fala da expectativa de que a globalização e esse capitalismo de livre mercado global, né, ao se expandir pelo mundo inteiro, que exista um tipo de fuso horário único em que está todo mundo na mesma hora o tempo inteiro, assim. Independente do horário de um país ou de outro, de uma cidade de outra, o tempo do capital, ele nunca dorme e ele está sempre, tipo, esse é um tempo único, um tempo meio que fora do tempo, né? Mas, para quem está no miolo desse capitalismo acelerado, condensado, isso pode parecer meio que quase como segunda natureza, mas para quem está fora, para os territórios onde isso é imposto, é outra coisa completamente, assim. E essa maneira como isso se expande sobre o território de quem está na periferia, de quem está longe da colônia, vai trazer dentro de si umas tensões meio inerentes, que é mais ou menos como aquela história, eu não sei se vocês chegaram a ler, mas eu acho que viram um filme, o Cosmópolis, do Don DeLillo, o livro, um livro de ficção científica, e tem o filme que o Cronenberg fez baseado no livro, né? E é um livro muito, muito bacana, que ele é um estudo é mais ou menos um estudo de como seria, de fato, o homem perfeito do capitalismo de livre mercado global, que é o personagem principal do livro, ele é, de fato, a soma de inputs e outputs, não tem nada no meio do caminho, sabe? Não tem nenhuma reentrância de vida psíquica nele, ele é quase como um robô, assim. Ele pensa e age como um robô. E esse é um tipo de racionalidade imperial que a gente vai conseguir puxar, sei lá, no Coração das Trevas, o Mr. Kurtz é mais ou menos isso, assim. Ele é o Coração das Trevas, que foi adaptado em Apocalipse Sinal. O Mercador ali, que é ultra, com uma racionalidade meio quase não humana de como o mercado e a violência de imposição do mercado e da extração de bens e de imposição da lógica imperial, ela se impõe na comunidade que ele faz e tal, é meio que uma lógica... o que eu estou tentando dizer é que essa lógica é uma lógica que é muito já pensada na literatura e nos estudos da sensibilidade anglo e de norte global e tal, mas não é nossa realidade é completamente outra, assim. E o Milton Santos fala que quando essa lógica e essa tentativa de colocar o mundo inteiro nesse mesmo pé e nesse mesmo único fuso horário, nessa mesma racionalidade, vem com o real, isso não rola, porque aqui é outra coisa. E rola meio que um choque, né? O choque da expansão imperial com o choque da lógica das culturas e das tradições locais e da periferia. E nesse choque surge uma outra coisa. Assim, a nossa crise do capitalismo, a crise do capitalismo na periferia é uma crise de fato, mas ela é uma crise que é um pouco diferente da crise que rola no centro do capitalismo. E nesse sentido, eu acho que para a gente entender a nossa posição, a gente precisa entender a posição do centro capitalismo, mas essa posição do centro capitalismo, ela não é a totalidade das questões pelas quais a gente passa, né? Então, eu acho, e ao mesmo tempo, ao pensar a respeito disso, a gente pode inventar, assim, ao pensar na nossa crise e na crise do centro, a gente vai pensar em outros caminhos para tentar, tipo, pensar a nossa crise e para tentar construir algo, né? Por isso que eu acho Milton Santos um pensador tão
poderoso para a gente entender a crise do capitalismo, porque ele sempre vai lembrar, assim, ele vai fazer uma análise, assim, você vai ler, nossa, absurda sobre a questão do capitalismo transnacional, mas ele sempre, no final, fala, mas isso, veja bem, aqui é um pouco diferente, aí ele vai falar, né? Então a gente tem que trazer isso para cá para a gente entender o que está acontecendo. E eu acho que essas leituras, essas conversas que a gente está fazendo do Fischer, ela é uma maneira de a gente pensar junto, né? Mas eu acho que me perdi um pouco, mas eu acho que era isso. Não, aqui um dos caminhos é se perder mesmo. Não tem outro jeito. Male, e seu ponto de vista, cara? O que pega na periferia do capital que o Fischer não percebeu, ou percebeu e a gente interpreta aqui de algum jeito? Tá. Eu acho que, primeiro de tudo, assim, eu acho que uma coisa que eu esqueci de falar ali no começo, assim, que eu acho que é importante, é que o jeito que o Fischer escreve é o jeito que seria um articulista de jornal, cara. Às vezes também, sabe? Tem essa linguagem, cara, dá para você ler desse jeito, assim, e tem muito a ver com jornalismo, num certo sentido. Não no sentido da apuração, sim, só que pelo formato acadêmico e dele sintetizar coisas e de trazer informações, e isso é muito interessante também da história dele. Eu acho que, e sendo assim, cara, assim, de nenhum jornal que a gente tem aqui no Brasil ia publicar uma coluna dele, né? A gente teve, eu acho, uma grande manifestação de realismo capitalista, o velho tweet da jornalista lá, cobrando a Folha de ter uma coluna do Boulos, né? Isso é o realismo capitalista acontecendo, né? Que é virando e falando, como assim, né? Tipo, o Boulos, que é um cara moderado, ele invade propriedades, entendeu? É isso, assim. O exemplo de realismo capitalista que você pode ver é o Boulos no Flow Podcast, sacou? Ele dobrando os caras, porque os caras são o realismo capitalista. É o bagulho. Né? É gente que está completamente submissa a umas ideias que parecem que são libertadoras. E eu acho que tem um outro aspecto que a gente não falou do realismo capitalista, que é muito interessante, que é o lance da burocracia, cara. A burocracia, a gente vive uma vida muito mais burocrática, que assim como ele fala que isso acontece com a doença mental e isso acontece com a burocracia, é individualizado. Ele coloca ali privatizado, mas é individualizado, a culpa é tua. Então é você que tem, e eu sei isso, por trabalhar em empresas, eu sei. Então, ele está falando do sistema educacional, mas no jornalismo e outras coisas, você vai ter que fazer sua própria avaliação. E o teu chefe vai ver, e o chefe do teu chefe vai ver, e é uma coisa pro forma. E é uma doideira, vira um meio em si, que é absolutamente inócuo, mas que te mantém dentro dessa ilusão, né? Dentro desse realismo capitalista. Assim. Aí, entrando mais na pergunta mesmo, eu acho o seguinte, cara, eu não acho um problema o Mark Fisher não sacar o resto do mundo, o sul global, o terceiro mundo, seja o que for, assim, eu não acho que ele está propondo teorias e com as coisas que ele tem à mão ali, com a visão que ele tem, do ponto de vista que ele tem, e acho que justamente, como vocês colocaram, isso serve para a gente pensar outras coisas, né, para a gente elaborar em cima e tal. E aí, dito isso, cara, tem uma coisa que me chama muita atenção, assim, que é muito doido, né, uma hora ele pega uma coisa do Simon Reynolds, que é um cara que eu tenho muitas críticas, né, eu por ter escrito muito sobre música e tudo mais, eu tenho muitas críticas ao Simon Reynolds. E ele pega uma coisa do Simon Reynolds que eu acho que não... E ele coloca o lance dele, né, que é aquela interpretação do que quer dizer real dentro do rap. Né? Ele coloca o rap como uma coisa que... Como é que ele chama? Né? Basicamente, ele coloca como uma coisa... Pré-corporação, que ele usa a expressão. Pré-corporação, E que é uma coisa... Basicamente, que ele está falando que a coisa acaba sendo meio que quase completamente esvaziada de sentido por ser uma grande expressão de realismo capitalista, né? E ele faz uma distinção lá entre duas noções de real, no gangsta, né, dos Estados Unidos, de lá ser uma negação, assim, né, e uma absorção de uma coisa ultracapitalista,
Eu acho doido isso, porque nessa visão desses caras, eles não estão conseguindo entender isso para falar dos Estados Unidos assim um pouquinho. Eles ali não estão conseguindo entender uma brecha de possibilidade, que quando você pega uma coisa que é muito natural e que pra gente vira uma discussão, a gente não entende, quem ouve menos rap entende menos ainda, e a molecada começa a ouvir rap aqui no Brasil também não entende, e aí cobra isso, cobra aquilo. Então é um negócio que é muito forte assim lá fora, que sempre foi, e que vem acho que o Bonzo caiu, e que vem da coisa do bragadócio, assim, né, dessa coisa de você se exibir e tal, e que é uma coisa que é do fake it till you make it, né, você fala que você tem as coisas, que você segue as coisas, e coisa, até você efetivamente tê-las, né, então tem uma esfumação da noção de real aí que é interessante. Ao mesmo tempo, no Brasil, o que o gangsta influenciou, o que esse gangsta rap influenciou, a noção de real é completamente diferente. A palavra também existe, só que é articulado de um jeito completamente diferente, cara. E era uma coisa que era muito mais literal, no sentido de você conseguir a identificação dos seus pares diretos e conseguir se conectar com as pessoas que estão, né, em outros lugares e que vivem essa mesma realidade que você. Também acabou servindo para pessoas de classe média ter um vislumbre dessa realidade, mas era uma aderência ao brutal, né? E isso é uma coisa que não aconteceu dessa forma lá nos Estados Unidos, aconteceu de um outro jeito. Não cabe entrar nisso. E aí, o que acontece? Uma hora, essa forma fica um pouco estagnada. Tem uma hora que essa forma fica estagnada, assim. E aí, óbvio, vem o Nada Como Um Dia do Racionais, e a gente podia falar horas e escrever livros inteiros pensando nessa ideia de realismo capitalista e realismo racionais, mas eu resolvi trazer um exemplo um pouco diferente, cara, porque eu acho que, enfim, eu acho que vale, assim. Se você pega, falando de sensibilidade, assim, se você pega a mixtape do Costa a Costa, que era um grupo de Fortaleza, que sai em 2007, que chama Dinheiro, Sexo, Drogas e Violência, de Costa a Costa. Você consegue imaginar uma coisa que seria mais uma aderência ao realismo capitalista que isso? Né? Tipo, você vira e fala, não, é isso, né? Não é outra coisa que tem ali. Então, tanto do jeito de... Ele tem muito essa ideia de cultura, que eu acho que é uma coisa que pra gente não funciona, de ser uma rearticulação de coisas antigas, né? E ser só isso, e isso não funciona. Inclusive por essa mixtape ter pego... Isso eles são muito vocais nisso, no disco inteiro, que vale a pena ouvir. De que esse rap nacional a ver com gangsta, fora alguns grandes exemplos nacionais, enfim, onde tem bastante coisa, mas a linha maior, eles falam isso aqui é um som de vitória, isso aqui não é um som de derrota. E você pode tentar ouvir o disco e achar que é um disco de... Porque, basicamente, são os caras falando o quê, né? Eles tem essa descrição, tem essa paisagem geográfica de uma fortaleza da mente, assim, né? No sentido até do poema lá, do Coney Island of the Mind, do Ferlinghetti, que morreu agora, né? Que é uma coisa que pega coisas... Ele está fazendo um discurso sobre a América, então ele pega memórias caras a ele conta coisas, pega coisas esdrúxulas e brutais e articula, né? Numa coisa bonita, assim. Então... Eu acho que tem isso, né? Tem essa articulação, mas tem essa coisa de ser um som de vitória, e são os caras falando de estar traficando droga e estar fazendo música, e estar fazendo essa transição entre uma coisa e outra. E os personagens que habitam esse entorno, né? E aí você pode pensar, pô, isso é uma aderência ao realismo capitalista, né? Eu acho que esses caras iam achar isso, o Simon Reynolds ou o Mark Fisher, assim, tipo, isso é uma aderência total ao lance, é sobre isso. Não é, cara. Não é. E tem algumas chaves para você entender isso. Assim. Primeiro que é um disco que tem músicas que chamam, tipo, Enquanto Não Vim, Vive Agora, O Mundo é Nosso. E termina com uma música que chama Vai Tomar no Cu, Falou. Então, assim, cara, já não é isso que você está falando. E aí, se você começa a entender as entrelinhas da coisa, tem uma hora que é um áudio de um trecho que eles ganham o Rutus, que era um prêmio que tinha.
E aí, na hora do discurso, assim, o Galo vira e fala assim, o hip hop agradece. Eles estão fazendo uma obra musicalmente tão grandiosa, usando coisas que eram packs de peças de bateria e de samples gringos, mas com uma cara brasileira que tinha a ver com a identidade deles. Não era só um uso da tecnologia de usar uma... Reutilizando música antiga desde Genival Lacerda, Vando, Marisa Monte, um monte de coisa, mas não de um jeito retrô, de um jeito que, inclusive, assim como eles não queriam ser esse som da derrota, que é o que eles viam no rap brasileiro na época, o jeito que eles estão produzindo musicalmente não era uma coisa querendo fazer que nem era onde estava o centro. Eles eram o gueto do gueto, eles estavam em Fortaleza, o centro era São Paulo, Rio. Né? Então eles pegam e fazem essa outra coisa, eles ressignificam a música, eles dão tipo, uma lufada de ar, assim, tanto musical como ideia, como discursiva, né? O jeito de contar as histórias. Sei lá, se pá vai ser o primeiro disco, é uma mixtape, mas vai ser o primeiro disco de rap brasileiro que realmente não tem mulher num lugar ruim. Eu não quero falar mais disso, porque acho que isso também acho que dá para elaborar demais, enfim. Mas deixa eu só jogar, assim, sabe? Enfim, cara, eu acho que é uma coisa de potência, assim, que eles nunca iam conseguir sacar, entendeu? Certo. Eu acho que tem esse artefato aí, que não é um artefato só de grana. Ah, não, só para concluir, assim, tipo, parece que é isso. Ah, então eles estão fazendo isso para conseguir esse dinheiro, né? Então é isso, é esse negócio. Não, cara, tem essa chave ali que você entende que o bagulho, até a agressividade, e eles só conseguiram fazer porque tem um amor ao hip hop ali, que no Brasil é uma coisa muito diferente lá de fora. Lá de fora tem essa parte e tal, mas aqui o hip hop efetivamente salvou vidas. E eu tô falando isso do Costa Costa, né? Mas eu podia estar falando isso, sei lá, do Emicida, ou podia, né? Acho que, ou desse disco Racionais que eu citei, ou do que o X tentou fazer. Então eu acho que a gente tem uma riqueza, inclusive cultural, que para eles não chega, mas serve pra gente, ajuda a gente a pensar, sacou? Sim. Essa parada. Sim. Como a gente tá chegando no meio do debate, a gente programou uma sessão instrumental aqui, né, no nosso show. Mas sem quebrar essa perspectiva, né? Acho que a gente tá chegando no... Matheus, você não pegou o nome do grupo, é o Costa Costa, o Dom L, Nego Galo. As músicas estão no YouTube, não procurem no Spotify, porque não tem. Não tem. É pirata demais. É pirata demais, tem tudo a ver com a Flipei. Dinheiro, sexo, drogas e violência de Costa a Costa. Isso. Bom, então nessa etapa aqui do papo, acho que é uma sessão mais rápida, uma pergunta mais também de bate-pronto, que a gente voltar ao livro um pouquinho para pensar no... Qual a ideia que tá lá, né? Já que os capítulos funcionam como músicas, qual que é a ideia de bate-pronto que vocês gostariam de trazer aqui à mesa, assim, para ressaltar? Me chama sempre a atenção capítulos, aquele segundo capítulo, né? Se você convocar um protesto, todo mundo ia. Aquilo para mim, pelo menos, me soou muito novo quando eu li, que eu falei, caramba, né? Tem tipo essa coisa de não politizar as coisas, não, mas porque uma causa como a fome, ela é de todos, né? Na pandemia a gente viveu a mesma coisa. A pandemia é uma questão de todos e não se politiza, não se vai ao radical da questão, né? Pô, que o Gonzo já falou aqui, né? Cadê o auxílio emergencial certo? Cadê a falta? Não dá essa opção para as pessoas entre a vida e o trabalho. Vai morrer de fome ou vai morrer de doença, né? Então aquele capítulo sempre me pega, assim, porque tá discutindo isso ali, pô, tudo que te venderam como politizado, calma lá, né? Observa. Vê onde tá o problema de fato. O Live Aid não é sobre o problema da fome, ele é sobre outros problemas, né? Qual é o capítulo de vocês, caras? Para mim é agora, né? Sei lá, na última leitura que eu fiz antes da gente voltar para conversar, assim, é esse sexto dessa ideia da burocracia que eu trouxe aí, porque eu acho que é uma ideia muito potente. Porque, como já foi mencionado aqui, essa ideia de... Enfim, né, a gente está vivendo aqui a pandemia e que poderia ter sido um momento de reinvenção de uma série de coisas e nada foi reinventado. O empresariado realmente rompeu com o pacto social e você tem gente que é microempresário achando que
que é dono de, saca, uma usina atômica, bro, sabe? Pensando como um dono de usina atômica. E eles não percebem, e é muito doido, porque você vira e fala, não, é muito foda abrir uma empresa no Brasil, você vai falar com uma pessoa assim. Por que a burocracia? Por que a burocracia? Por que a burocracia? A burocracia foi colocada para você, meu chapa. Não era para ter sido colocada para você. Sacou? Ah, isso é culpa do Estado. Não, cara, isso foi força do empresariado que fez isso com você. E você acha que tem que ter menos Estado ainda. Cara, se tiver menos Estado, você vai ter mais encargo ainda de preencher papelzinho, de pagar taxa, de ir lá pegar o cartório, a porra e o bagulho todo. E essa é a noção. Eu acho que aí tem uma potência. E eu acho que aí tem uma potência de como trazer pessoas para a esquerda. Sacou? Então, por isso que atualmente esse é o meu preferido ali. Porque eu acho que tem a potência ali. Eu amo o nome desse capítulo, ele é muito bom nos nomes, né? Esse capítulo chama Tudo que é sólido se desmancha em RP. Em inglês fica melhor porque rima, né? Podia chamar, é porque faz muito sentido para ele, mas podia chamar Tudo que é sólido se desmancha em RH. Em português, é verdade. Mas é que a gente ia ter que, quando a gente traduziu, não dava para. Mas funciona, entendeu? E RH fica meio rima com ar. É que em inglês fica PR. Por PR, isso que. então, coisa PR. Aí em inglês ele funciona nesse sentido. Fala aí, Thiago, vou deixar para falar por último, que eu tô. Cara, eu gosto muito do primeiro. O primeiro capítulo ainda é o capítulo que eu mais gosto, assim, da primeira vez que eu li, eu dei uma lida, assim, meio de uma geral antes da gente conversar, e ainda é o meu preferido, né? É meio que o lema do livro, é o mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Ele é mais ou menos como o André estava falando do Costa a Costa, ele é mais ou menos como o Refuse Resist, sabe? Quando você escuta o Chaos AD, e ele meio que é uma paulada, e nessa paulada você vai... Fica aí. Tem jovens aí que tanta coisa. O quê? Desculpa, é que tem uns jovens que podem aqui não saber que isso é Sepultura. Tá. Então, o Chaos AD do Sepultura, que, né, o disco dos anos 90, que meio que traz um monte de dimensões ali, numa época em que eu cresci como um jovem ali do crossover, né, do punk, do metal, do interior, tal, garrafão de vinho na praça nos anos 90, tudo. E eu lembro que tinha essa coisa meio estagnada do metal espadinha, do New Wave of British Heavy Metal, né, Iron Maiden e tudo, e a gente tava, assim, jovens já achando estagnado o negócio, né? E aí começa a rolar essa tentativa de expansão do metal por novos territórios, com industrial e um tipo de absorção da lógica computacional, novas tecnologias, sintetizadores, samples e tal, né, aquele barulho de fábrica, como caminho do futuro do metal, né, do metal da globalização, da economia, desse fuso horário único, do presente, do instante eterno. Aí a gente vai escutar um disco que, na verdade, ele vai resgatar um monte de sons brasileiros, assim, de uns tamborzão pesados pra cacete, que você geralmente associaria àquela cultura quadrada regional brasileira que te ensinam na escola, e eles pegam isso, absorvem pro metal e mostram a vida, e o tanto que a tecnologia da colônia, as novas tecnologias e sensibilidades coloniais são um negócio vivo e poderoso pra cacete. E quando a gente escutou o Chaos AD, assim, nas cabeças... A música que inicia o disco, que é o Refuse Resist, ela meio que encapsula todas as coisas que eles vão desfiar ao longo do disco, né? Essa aproximação com as tecnologias e com as sensibilidades e com os ritmos brasileiros, a aproximação da tradição ali do punk, do hardcore, assim, até essa coisa mais de um metal mais canônico ali, anos 80, do thrash e tudo. E aí, ao longo do disco, eles vão desfiando, cada faixa tem uma aproximação é meio que um estudo sobre tudo que eles apresentam condensado na primeira faixa. E o Realismo Capitalista, eu acho que traz muito isso. O primeiro capítulo é uma pedrada, você fica ali, uou, né? Tipo, é mais que ideologia, talvez, então, talvez seja por isso que eu me sinto
talvez não ter percebido que eu me sinto como um sonâmbulo, eu não consigo perceber ainda o sentimento e o meu lugar no mundo e, né, a ordem das coisas e tal. Talvez tenha a ver mais só do que com uma ordem de pensamento, talvez tenha a ver com um monte de outras coisas da vida interior que são mobilizadas pelo capitalismo, e eu não percebo, mas ao mesmo tempo existe a lógica estrutural, material do capitalismo, que também me faz assim, né? E ao longo de todos os capítulos, ele vai meio que destrinchando, assim, coisa por coisa. Então, ele vai falar do sistema de pensamento, do modo como a academia ela vai reproduzir essa lógica do realismo capitalista, como a vida interior, a saúde psíquica das pessoas também vai ser mobilizada por isso, que a definição de, entre aspas, né, saúde mental tem mais a ver com conformação, uma certa racionalidade, lógica e sentimento, do que propriamente com a vivência das suas coisas, e como a questão da burocracia mesmo, né, ela, na verdade, é uma estrutura que serve para cristalizar o poder, para fazer o poder mais administrável nisso tudo. Então, eu acho que todos esses debates que ele vai depois meio que destrinchar no livro, está tudo meio condensado no meu capítulo, e eu ainda acho muito poderoso, assim. É um capítulo que, quando eu leio, me dá sempre um nossa, eu vou ler os outros para tentar entender melhor esse capítulo aqui. Não, ele tem esse tom de manifesto, né? O primeiro capítulo, assim, é muito poderoso mesmo. Meu capítulo favorito, assim, é um capítulo que eu, inclusive, traduzi pra fita, né? Pro blog do meu podcast, antes de sair o livro. Chama 6 de outubro de 1979. Não se deixe se apegar a nada, que é o capítulo que ele começa ali usando o exemplo do Hit, do filme do Michael Mann, que eu fui rever o filme por causa disso. Não sei se ainda tem, eu vi na Netflix, recomendo muito essa comparação que ele faz entre os filmes da máfia antiga e o que é o crime no neoliberalismo. Né, esse momento é muito bom, assim, traz e aí você vê como que o Mark Fisher costura as coisas através dos exemplos culturais que ele usa, que é o que a gente está tentando fazer aqui de várias formas, né? A gente está tentando trazer e abrasileirar isso. Você vê como ele costura isso, e é o capítulo que ele promete, no terceiro capítulo, que ele vai falar disso, ele começa a falar, mas é o capítulo onde ele vai focar especialmente nessa questão de como a saúde mental e o capital, a epidemia de problemas de saúde mental e o capitalismo estão completamente interligados. E é muito interessante porque, na minha humilde opinião, para além do conceito de fetiche que foi apropriado por Freud, eu acho que o conceito de alienação e reificação também são conceitos muito importantes para o desenvolvimento da psicanálise, né, para o desenvolvimento de como se vê o mundo, apesar de não ser diretamente fogo contra fogo. O Alexis falou aqui, exatamente, tem no Prime Video aí, se a galera quiser aí também, né, se alguém aí tá dando dinheiro pro Jeff Bezos, dá para ver lá. E o Mark Fisher, ele vai ressignificar, trazer isso de novo dentro de um aspecto muito mais interessante, porque ele vai lá e fala, para Deleuze e Guattari, no Anti-Édipo, a esquizofrenia é a doença que fala dos limites do capitalismo, né? Do capitalismo bruto. Mas a doença comum do capitalismo, a ansiedade, a depressão, essas doenças comuns do capitalismo, elas não são colocadas mais dessa forma. Você não tem ninguém olhando para isso desse jeito. E depois você vai ter mais estudos sobre isso. Alguém aqui citou, no chat, citou o 24/7 do David Graeber, né? Os limites do sono no capitalismo, que também é um ótimo estudo. É do Jonathan Crary. Do Jonathan Crary, eu tô confundindo com as obras do Graeber, é verdade. E o 24/7, que também vai trazer, de certa forma, esse processo de pauperização da vida mental que a gente passa no capitalismo, chamado capitalismo tardio, que é um wishful thinking, né? Uma frase que a expressão capitalismo tardio, ela é dita exatamente para você pensar que estamos nos estretores do capital. Eu acho que é boa porque ela tem uma potência em si, né? De como isso... Porque a privatização dos problemas de saúde mental,
como o André já estava falando mais cedo, né, a privatização daquilo que deveria ser social, ela redobra as nossas questões. E é complexo ao mesmo tempo, porque existe já um pensamento mais antigo, que agora, depois da derrocada do socialismo realmente existente, ele tem menos força, mas existe um pensamento, existe um diálogo antigo que diz que terapia é coisa de burguês, né? Terapia é uma coisa burguesa e que, na verdade, é a luta que vai trazer as suas respostas. A ideia de retomar isso, não dizer que terapia é uma coisa burguesa, mas que as soluções, porque depois de falar que terapia é coisa burguesa, surgem os remédios, né? A gente começa a tratar a depressão e a ansiedade através do nosso processo químico cerebral. O Adam Curtis fala muito bem disso nos filmes dele. O Hypernormalization tem uma parte muito boa falando sobre Prozac. O Can't Get You Out of My Head fala da criação dos barbitúricos, né? Você tem um processo posterior, que é essa naturalização. E esse processo de naturalização, ele mostra como o pensamento do realismo capitalista atinge a gente sonha com o nosso trabalho, a gente fica ansioso sonhando com o nosso trabalho. A gente acorda ansioso sonhando com o nosso trabalho, a gente acorda ansioso sonhando e não conseguindo fugir e não conseguindo sonhar no sentido de imaginar. O livro chama Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, do Jonathan Crary, Luan, você que está pedindo aqui. Você não consegue sonhar mais com nada porque o capitalismo ele coloniza todo o espaço mental que você tem, né? E aí, por isso que essa naturalização, e é muito interessante, porque todo o discurso do realismo capitalista, o discurso da ideologia neoliberal, se a gente, né, colocar as diferenças que o Thiago trouxe aqui no começo, ele tem a ver com exatamente a visão de que não tem alternativa, there is no alternative, Tina, ela vem com uma visão de naturalização. O capitalismo ele só pode existir desse jeito porque o mundo natural é assim. E aí você precisa de analogias completamente bizarras e distintas, como com pesquisa do mundo natural. Por exemplo, um exemplo é essa questão entre o macho alfa, o macho sigma e o macho beta, que os incels usam para falar das suas frustrações sexuais no capitalismo tardio. Que é uma ideia adotada a partir de uma pesquisa sobre sociabilidade de lobos, e que hoje em dia, inclusive... Em cativeiro. Em cativeiro, exatamente o que eu ia falar. São lobos em cativeiro, ou seja, talvez funcione dentro do realismo, porque talvez do realismo capitalista, porque nós estamos num cativeiro. Estamos aqui. Exatamente. Seja isso. Acho que não, mas o grande lance é, por que ela funciona? Porque ela parece natural. Por que ela apela a tanta gente? Porque ela soa como natural, como cientificamente comprovada, porque os seres humanos só podem operar também desse jeito, porque os lobos operam desse jeito. E é muito louco, porque isso é uma seleção, e é o que o capitalismo realista faz, isso é uma seleção muito legal, Érica, seu ponto, acho que a gente pode até voltar para ele depois, muito interessante mesmo. O fim do tédio é um grande problema também, que eu acho que a gente pode até abordar. Mas só voltando, a seleção que se faz disso são seleções ultra pontuais, mas que funcionam porque tem lógicas muito simples e de fácil entendimento. A realidade do ser humano é que nós somos animais extremamente sociais e que nós só conseguimos construir o que a gente construiu através da cooperação mútua. E isso não sou só eu falando, isso é papo de antropólogo, de etólogo, de todo mundo que estuda, de neurocientista, de todo mundo que estuda como funciona a sociabilidade humana. Nós evoluímos para ter uma cabeça gigante e nossos bebês são extremamente frágeis. A gente precisa de uma sociabilidade para cuidar dos nossos bebês. E os nossos bebês puderam ter essa cabeça extremamente grande né, e ser extremamente frágeis porque a sociabilidade permitiu antes. A sociabilidade é muito importante para a existência do que é ser humano. E a ideia de egoísmo completo, de que não existe sociedade, existem indivíduos, no máximo famílias, para citar novamente a Margaret Thatcher, é uma ideia completamente artificial, uma artificialização da nossa vida. E a naturalização dessa ideia artificial, através de um discurso pseudocientífico, é o maior problema que nós temos hoje. É a mesma coisa que tipo, não podemos pagar um auxílio emergencial razoável, porque não temos que fechar a conta. Sim. Bom, pessoal, a gente está encaminhando
por fim, a gente tem mais acho que uns 20 minutos, meia hora aí. Vou pedir para quem tiver perguntas já levantar elas aí, que a gente vai ter esse espaço. Eu vou levantar aqui o nosso último tópico. Antes de levantar o último tópico, eu quero... O Francisco Souza perguntou bem mais cedo aí na live. Para ler o Fischer precisa ter algum embasamento de teoria crítica? Eu acho que não, né, gente? Acho que a resposta bem direta. Pode ir direto no Fischer, assim, acho que tranquilo. E a Daniele? Outras drogas, suave. Pode ser exatamente, a porta de entrada. Suave. E a Daniele e o Raoni falaram assim, o Fischer no Realismo Capitalista, ele tá um pouco pessimista. E nos textos mais novos dele, que inclusive estão na edição brasileira, porque a edição brasileira tem essa questão, né? A gente tá falando de banda de rock, de fãs. A Autonomia são os fãs dos caras, são os caras que fizeram o show dele no Brasil, tá ligado? E lá já tem esse papo mais show póstumo. E o disco veio com bônus track, a versão brasileira, porque chegou mais tarde, é que nem quando lança disco no Japão. E aí até a Daniela quando ele falou assim, nesses textos mais novos ele tem otimismo. E o nosso debate chega na parte do otimismo, que acho que é a parte mais brasileira. Só rapidinho. Alguém perguntou aqui, acho que foi o Júlio, se o comunismo lisérgico, né, o texto dele sobre o comunismo lisérgico, que era a introdução de um livro que ele estava propondo, se a Autonomia vai lançar. Eu já traduzi o comunismo lisérgico, está na mão do Cauê, o Cauê está falando aí que vai sair na Jacobin em breve, então fiquem de olhos na Jacobin, que logo mais vocês vão ver aí, lá por junho, aniversário do Mark Fisher, talvez a gente vai ter o Mark Fisher explicando o conceito de comunismo lisérgico no Brasil. Sim, e acho que a gente já deu esse spoiler aqui, né, que em breve o Ghosts of My Life vai sair pela Autonomia e o Pós-Capitalismo Desire também vai sair pela Autonomia, então vai ter mais Fischer aí. Aqui tem informação! Deixa eu... Então é isso, turma, façam as suas perguntas que a gente vai para o último bloco antes das questões aí. Já trouxe algumas que já estão respondidas, mas vamos lá. Então vamos lá. Bolsonarismo seria a nossa expressão máxima do realismo capitalista? E quais são as nossas armas contra isso, né? É o carnaval? São os racionais? É o Costa Costa? É o Sepultura? Elaborem. Eu acho que assim, tem uma coisa muito... Eu não quero começar elaborando, quero começar só falando uma coisa, assim. Eu acho que tem uma coisa que é muito, muito pesada de entendimento estratégico, assim, de guerra, do bolsonarismo. Eu imagino que seja na extrema-direita global, isso funcione dessa forma, que é a seguinte, cara. A esquerda está muito presa dentro desse realismo capitalista de internalizar, sim, individualizar ou privatizar as questões mentais, as doenças mentais. O bolsonarismo, ele operacionaliza, cara, a tua doença mental como a sua expressão mais genuína. Você vê os caras dançando na frente da casa do Dória, para falar de um negócio muito recente, né? O calcinha apertada, os caras fizeram o jingle, né, do Dória. E a galera, o jeito que eles estão dançando, o negócio todo, não é legal aquilo, cara. Ninguém quer ser aquelas pessoas. Né? Você olhando, não tem libido nenhuma, não tem nada, não tem tesão nenhuma ali. Mas aquelas pessoas estão com tesão com a coisa, com tudo mais. E nessas manifestações ou o negócio ridículo dos caras de boininha lá falando que aqueles bunda mole, né, pagando de militar, que teve também, recente. Estou falando de 2 vídeos muito recentes, assim, de extrema-direita, na rua. Eles estão usando o que nessa hora? Eles estão usando o lance da pandemia, porque, a gente é corajoso, vocês estão bunda mole, que a gente está aqui sem máscara, e a gente está se expressando livremente. Só, cara, assim, questões super problemáticas naquelas pessoas. Você olha e você vê, sabe? Não precisa sentar uma hora no psicólogo do RH, né, para entender que o negócio não está legal ali, entendeu? E não é pelo que eles estão falando politicamente, é pelo jeito que eles lidam com isso. Mas acho que o bolsonarismo opera isso. Eu acho que tem uma outra questão, que é a normalização. Isso é uma coisa que eu vejo muito. Eu vou falar disso hoje porque... Vou citar isso hoje porque isso aconteceu hoje, de novo, assim, né? De estarem chamando artista de funk, agora em São Paulo, para dar depoimento por associação com o tráfico. Tu vai ver os artistas de funk que foram chamados aqui de São Paulo, são todos os caras com letra antissistema.
Entendeu? Esses caras estão, né? O Salvador, Ariel. Isso é normalizado. E aí você vai ter fã de rap e de funk falando, mas pô, os caras estão meio bandidos, eles estão meio indo ali mesmo. Então, cara, isso está operacionalizado de uma maneira muito, muito pesada. Eu estou colocando o problema, assim. Certo. Thiago, você tem uma... Qual que é a sua parte? O que o brasileiro resolveu nessa... Cara, bom, a respeito... Eu acho que, na verdade, o bolsonarismo, e não só o bolsonarismo, mas o guedismo, né, esse tipo de fiscalismo estrito que trata essa questão da ciência econômica, a ciência econômica é uma ciência social aplicada, né? É uma tentativa de entender o macro da sociedade a partir da soma de subjetividades e tal. E usando algumas equações, modelos matemáticos super sofisticados, que é uma coisa que a tradição da ciência oferece já há bastante tempo, na lógica e tudo. Eu acho que é uma manifestação, assim, desse tipo de realismo capitalista, mas é um tipo de realismo capitalista que ele vai mobilizar tradições brasileiras, do que a gente entende como sociedade capitalismo. Tem três coisas que eu fico pensando muito, assim, nesse bolsonarismo guedismo, e eu estou tentando organizar minha cabeça para escrever, mas como a gente está falando de saúde mental, e eu falei entre aspas, porque essa coisa de você estar só equilibrado para continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, no fundo da sua cabeça, você está assolado por todo tipo de ansiedade e tal, e isso ser o diagnóstico de saúde mental, sendo que saúde mental, a expectativa seria de um amplo bem-estar, né? E eu estou com essa questão de saúde mental, de não estar muito com a cabeça, eu estou com dificuldades para escrever coisas mais assim de elaboração e tudo, mas esses três elementos que eu penso muito são as questões sobre as quais a gente não tratou, assim, e aí é uma coisa que passa meio quase por um processo de terapia, que é como lidar com esse mal-estar e com essa dificuldade de internalizar e processar e ir para frente, que é a colonização, a coisa do Brasil não conseguir ter se entendido com a noção de colônia, e a sociabilidade da escravidão, que tem a ver com a colônia, e o desejo, a obsessão que o Brasil tem com a ideia de uma modernização. E uma modernização que meio que deu um cavalo de pau na onda da história, em vez do Brasil ser levado pela história, o Brasil vai, na verdade, tipo, pegar a história, colocar uma cela nela, e um arreio, e sair cavalgando a história e tal, né? Assim, é só a gente pensar em Brasília, cara. Nossa capital é uma cidade modernista feita no meio do nada, do zero, que é uma celebração das novas tecnologias industriais, né, do automóvel e tudo. E, nesse sentido, eu acho interessante que, para parte do país, o delírio bolsonarista guedista é só um delírio mesmo. Eu só falo, cara, vocês estão alucinados. O fiscalismo não é um fim em si mesmo. O fiscalismo é essa coisa, tipo, você não pode pagar um auxílio emergencial ou fazer um amplo esforço de mobilização para vacinar e remédios, porque isso vai estourar o teto de gastos e o mecanismo fiscal. Tipo, cara, o fim do mecanismo fiscal é justamente garantir que as pessoas estejam vivas e prósperas, sabe? Se as pessoas têm que ser jogadas no moedor de carne para o mecanismo fiscal funcionar, tem algum problema aí, porque esses mecanismos, amplos mecanismos da economia política, eles são vistos como meios para o melhor bem-estar do indivíduo, da sociedade. E esse é um tipo de coisa que é um programa essencialmente modernista, essencialmente um programa de modernização radical. Esse fim do teto de gastos e desse fiscalismo ortodoxo como o fim último das coisas, que com isso você vai mobilizar o interior das pessoas e transformar cada indivíduo. Então você não tem que se preocupar muito com vacinação ou com um auxílio emergencial, porque esse mecanismo fiscal e o teto de gastos vão, na verdade, mobilizar a vida interior das pessoas e transformar essas pessoas no indivíduo que funciona só com uma soma de seus inputs e outputs no grid tecnofinanceiro, assim. E, né, que é mais ou menos o que se critica no socialismo soviético e no fascismo, essa coisa de você ver o grid econômico-político como um fim em si mesmo e que, a partir dele, as pessoas
vão ser transformadas, você vai criar uma nova subjetividade, né? E a questão de como, nesse processo de um grid de modernização radical, que entende o Brasil mesmo como uma colônia que tenta superar a sua posição de colônia, entende a lógica perversa da escravidão, que a gente sabe muito bem quem está sendo jogado no moedor de carne, com a falta de auxílio emergencial, com a falta de leitos em hospitais, assim, a gente sabe muito bem que é a população escravizada e os seus descendentes, as comunidades, sociabilidades que foram construídas a partir daí, que são vistos desde o período colonial escravagista até hoje como não humanos, como descartáveis, né? Então, existe esse tipo de um realismo capitalista ultramodernizante e periférico colonial no bolsonarismo, que eu acho que é muito naturalizado. Essa coisa é muito interessante quando você lê os jornais, ou você vê qualquer canal de notícias, você vai ver alguém falando que o governo se divide entre a ala ideológica e técnica, sendo que o ideológico são a extrema-direita supremacista radical, e a ala técnica é essa ala técnica guedista, que acha que o mecanismo da economia política é um fim em si mesmo. Que é uma das coisas mais ideológicas que você pode... Radical pra caralho, né? Radical pra caralho. Assim, assim, de não conseguir abstrair e falar, tipo, realmente, esse modelo tem um problema de não conseguir ter uma salvaguarda para o melhor bem-estar, né? A gente vai chegar em meio milhão de mortos, assim, é uma coisa alucinada. E, ao mesmo tempo, eu acho que aí a gente tem o amplo, grande realismo capitalista brasileiro, que eu acho que ele é mais manifesto no carnaval do que qualquer coisa. Porque, embora para parte da sociedade brasileira, essa coisa do Brasil que tá falando dos choques entre o império e a colônia, e tem uma grande pororoca de subjetividades e construções de entendimento do mundo, de vivência do mundo, né? Enquanto tem um pessoal que abraça essa lógica radical da centralidade imperial, da centralidade do capital financeiro radicalizado e concentrado, tem uma outra lógica brasileira, que é uma lógica de resistência, de construção de uma civilização que seja brasileira mesmo, que seja a gente. E se a gente parar para ver, o carnaval é meio que uma coisa que é já internalizada, ritualizada, e é um tipo de coisa que a gente tem como é um dado da natureza, mas ele é, na verdade, um exercício, né? É um exercício de revolução, um exercício de queda da ordem estabelecida. O carnaval você pode sair com qualquer tipo de instrumento, qualquer tipo de lata batendo na rua, fazer a sua marchinha, fecha a rua, e você nisso modifica completamente a lógica da cidade, a lógica das ruas como espaços de normatização da sociabilidade do trabalho e tal. É uma quebra disso. É um espaço do desejo como invenção, né, que é essa coisa do desejo não como um subproduto de uma lógica de consumo, mas o desejo, a pulsão de vida, a libido, como algo a ser celebrado e exercido. A maneira como o carnaval é associado a sexo e a libido e tal. E nisso a gente, todo ano, tem um tipo de exercício de construção de um novo tipo de sociabilidade e de organização da cidade, de organização do que é o Brasil no carnaval, e não à toa o bolsonarismo o Vinícius falou que ele é o Grinch do carnaval. Ele é o Grinch do carnaval, cara. Acho que é do Malerão, cara. Quem de vocês falou no ensaio que Foi o Malerão. André, que ele é o Grinch do carnaval? Ele efetivamente conseguiu acabar com o carnaval. Ele destruiu, né? E vai destruir outro. Dizendo e naturalizando isso, falando, não, é isso que dá para fazer, que a gente não teve carnaval, sabe? Não teve nada, ele conseguiu destruir. Lembrando que no ano anterior ele também tentou destruir o carnaval, a posteriori, né? O vídeo do Golden Shower. Meu Deus, as criancinhas. Meu Deus. Tipo, cara... Sim, desculpa, André. Foi tanta coisa, eu tinha que ter anotado. Mas os créditos são do André. As composições da banda são assinadas pelos quatro.
nesse sentido, eu acho, só terminando assim, nesse sentido, eu acho que existe essa clareza do carnaval como um tipo de ruptura forçada nesse realismo capitalista colonial, escravocrata, de modernização radical alucinada brasileira, e não à toa eles veem isso como um inimigo, né? Sim. Acho que uma das nossas conclusões aqui é uma ideia do Maleronca, que é o lutar pelo estado permanente de carnaval, né? Estado permanente de carnaval. Gente, Carnaval já, né? Gente, infelizmente a gente tem que encerrar a live. Eu tô propondo aqui uma after party aqui pros colegas na Twitch. Se vocês empolgarem, vocês falam aí. Antes eu vou só dar uma... Hoje. O Gonzo acho que tem que trabalhar também, não? Eu tenho meia hora aí de liberação no trabalho, mas dá pra... Tá, eu vou deixar o link aqui da nossa Twitch. Se vocês quiserem ir colando por lá, daqui a pouco a gente cola por lá e faz mais meia hora. Só pra... Só vendo aqui uma pergunta. Alguém linka aí no chat. Fala, Thiago. Do Bernardo Oliveira sobre textos brasileiros para fazer um paralelo com alunos americanos e tal. Eu sugeriria Milton Santos por uma outra globalização, que é meio que um tipo de... mais ou menos o que o André falou, é tipo um realismo capitalista feito pelos racionais, assim, saca? 10. Que é um livro eu gosto muito. Sim, e o Loner também puxou uma questão rapidinha do break dos apps. A luta do galo, com certeza, é uma das nossas expressões, é original. Lutar contra os apps, né, lutar contra a uberização, é uma luta nossa, é a nossa expressão contra o realismo capitalismo. E já fica a dica que no domingo, o Galo e a Preta Ferreira, que também é outra presente aí na questão das moradias, né, também outro alvo do bolsonarismo, do realismo capitalista, eles vão estar numa mesa juntos, que é às 18 horas, acompanhe, é mais um papo insurgente. A mesa chama Quando o Povo se Organiza, os Poderosos Tremem. Acho que são, mesmo na pandemia, tem essa ressalva. Então, quem quiser ouvir o Galo e a Preta Ferreira, a gente está falando tanto de imaginação, esses aí são os nossos atores. Antes de encerrar a live, só agradecer aos meus companheiros aqui, ao Thiago, ao Gonzo, ao Malerão, que quero agradecer rapidamente a Isa, a Daniela, a Luísa, o Loner, a Rosa, a Bárbara, o Luan, a Miss Gonzalez, que apareceu aí, o João, o Júnior, o Ogi, Raoni, Iago, Betânia, ao Júlio Cordeiro, Bernardo Oliveira. Foi algum dos nomes que eu anotei aqui, mas muito obrigado a toda a turma que colou na live. Agradecer ao Cauê, ao Hugo, à Autonomia como um todo, o Cauê por ter topado abrigar a gente aqui nessa loucura, mobilizou a toca, atrapalhou todo o esquema aí, o rolê de todo mundo, porque estava já tudo cronometrado. Então agradecer também a toca. E é isso, galera. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente cola lá na Twitch, quem quiser aparecer. Eu queria só dar uma última palavra, que eu tô de camisa porque eu tô fantasiado de dialética. Eu só quero dar uma coisa, não esqueçam, tem um cupom aí, Flipei 2021, com 25% de desconto para comprar seu realismo capitalista lá na loja da Autonomia Literária. Não percam. Se você não leu ainda, leia o livro. É isso, galera. Então vamos para a Twitch discutir mais uma meia horinha. Muito obrigado a todo mundo que colou. Sigam com a Flipei, que mesa boa não falta até domingo. Valeu, turma. Bom sucesso, obrigado. Valeu. Respeitáveis camaradas, neste tempo revolto, estudando os nossos trevosos dias, talvez não saiba quem fui eu. Talvez um sábio vos diga que fui outrora um poeta da ebulição, inimigo ferrenho das águas cristalinas. Cada tomo de poemas incendiários, nós o abriremos, e mesmo sem ler, sabemos de que lado está. Todo negacionista da cultura é desde já meu inimigo jurado. Morre, verso meu. Morre como uma pessoa, anônima como tantas tombadas pelo capital. Camarada vida, a trote mais rápido, marchemos mais rápido. Lutemos pelas palavras, pela ciência,
pela verdade. Com a língua áspera dos cartazes, eu nasço. Movimento incansável das ruas.